Olá, pessoal, boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento, com muita alegria. Estamos iniciando nesse momento a apresentação de uma série de encontros, começando hoje. Então, sou a Socorro Almeida, eu tenho pele negra, cabelos negros e caracolados na altura dos ombros. Estou usando óculos com armação na cor preta, vestindo uma camiseta amarela com alguns desenhos com linhas pretas, sentada numa cadeira branca e atrás de mim uma parede, portas brancas com alguns quadros, né? Sou chefe de cozinha, advogada, uma ribeirinha que mora em contexto urbano no Pará. Estou aqui nesse momento na presença comigo junto o Antônio, que é um agricultor e presidente do Slow Food do Brasil, e o Anderson Carvalho, que é professor, ativista e chefe de cozinha. Todos aqui estamos com muita felicidade assim, trazendo esse momento com essa série de encontros intitulados Antirracismo e a Questão Alimentar, que se insere na agenda de esforços da rede Slow Food do Brasil e do Instituto Ibirapitanga, como um auxílio à educação do ativismo de ambas as instituições sobre as relações étnicos raciais, o racismo e a sua relação com a questão alimentar, no sentido da gente trazer essas questões diárias que nós sofremos sobre o racismo e como ele se mostra através da precarização da alimentação, no aumento da fome e na ausência dos direitos de escolha do que nós queremos comer. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Antônio, que eu vou chamá-lo de Tonino, muito querido, assim, na intimidade, né, Tonino? Para que ele comece a nos trazer o motivo desse momento aqui. Muito obrigada. Salve, salve, manas e manos desse Brasil querido. Dizer para vocês do orgulho e satisfação de poder estar aqui hoje conversando com vocês, junto dos meus amigos Socorro, do Anderson, e falar para vocês assim que era um sonho já acalentado há algum tempo, de nós podermos sair daquele quadrado comum de só dizer ou só tocar no assunto do racismo no mês de novembro e especialmente na Semana da Consciência Negra. A gente conversou muito lá atrás. Eu também quero dar um salve especial aqui para a Conceição, que era a nossa presidente da Associação Slow Food do Brasil, que também incentivou e inspirou para que a gente estivesse aqui nesse dia. E dizer para vocês que foi com muita alegria que eu vi aquele banner, né, do chamamento para essa live de hoje, e com a música do Negro Drama, do Racionais MC. Eu que sou natural de São Paulo, capital, morei muitos anos da minha vida na Zona Leste, na periferia, como a maioria dos negros em grandes cidades, foram sempre alocados e alojados nas suas periferias. Eu me sinto, como diz a música, um sobrevivente. Eu tenho quase 60 anos, moro hoje em Maruí, Santa Catarina, no sul de Santa Catarina, onde trabalho com a agroecologia, com a produção orgânica, onde faço parte de uma cooperativa, e também ativista do Slow Food há alguns anos, e eu trabalho com um produto, entre tantos produtos maravilhosos que a gente tem dentro da arca do gosto do Slow Food, eu trabalho com o butiá, que é uma palmeira que a gente tem aqui com incidência muito forte aqui no sul do Brasil e também em alguns países da América do Sul, Paraguai, Argentina. E o butiá, ele me levou a viagens que eu não imaginava fazer na vida, e uma delas foi no Terra Madre, na Itália, onde o movimento Slow Food foi criado lá na década de 80, e ele depois se espalhou o mundo afora, né? E nós temos, então, aqui dentro do Brasil, a Associação Slow Food do Brasil, juntamente com o núcleo gestor que coordena as ações do Slow Food no nosso país. Dizer também que a intenção nossa é convocar, é chamar o povo preto, é chamar os povos originários, porque racismo não se dá apenas com a nossa cor, com a nossa pele, ele é muito mais amplo, infelizmente. Ele não dá oportunidades para que nenhum de nós citados possamos realmente vivermos a plenitude
da nossa vida enquanto ser humano, num país em que a maioria dele é preta, que a maioria se diz não racista, mas, infelizmente, na prática, nós pretos e o pessoal dos povos originários, o pessoal do povo amarelo, sentem muito essa diferença. Eu digo pessoal do povo amarelo porque fiz judô há muito tempo e tudo é japonês, né? E não é, tem coreano, tem japonês, tem outras raças, etnias que estão ali dentro, né? E que precisam ser respeitadas. Dizer que o objetivo hoje é apresentar um trabalho que a gente está fazendo aí em conjunto, um resgate, né, da questão de cultura alimentar de todos os povos, especialmente do povo preto, e dizer que essa atividade ela faz parte do projeto Ativando Nós, que tem como parceiros, né, a Associação Slow Food Brasil e o Instituto Ibirapitanga. E é muito importante a gente ter essa oportunidade de iniciar algo que nós temos como foco, não apenas estas 2, 3 lives por vir, mas que todo mês, no último domingo do mês, nós tenhamos pessoas, e por isso a convocação, o chamamento para o povo preto, para o povo originário, para aqueles que se sintam nesse chamado, que venham conosco, para nos colocarmos, para nos posicionarmos, para dizermos o porquê que nós estamos aqui e porquê que nós merecemos o nosso espaço, né? A gente não está lutando por um espaço de outro, a gente quer apenas fazer com que o nosso espaço seja respeitado. Então, dizer para vocês também que a gente vai, depois o Anderson vai explicar um pouco sobre uma moção antirracista que teve origem na Associação Slow Food do Brasil e já correu o mundo. E eu vou encerrando dizendo para vocês que é muito importante que o Slow Food, assim como outras entidades que fazem parte dele, comecem a discutir, mas de uma forma muito séria, muito pontual, a questão do racismo e todos os seus letramentos, o racismo ambiental, o racismo estrutural, o racismo alimentar. Nós aqui no Sul temos muito ainda, infelizmente, essa questão que precisamos superar de uma forma urgente, né? Hoje nós temos um presidente do Slow Food Internacional, o Ed, que é um cozinheiro, que é um agricultor, e isso foi um marco também para o Slow Food, da Associação Slow Food do Brasil, quando lá atrás entrou Conceição como presidente, eu na diretoria. Hoje Conceição saiu, eu estou como presidente, mas Socorro está aí completando conosco a diretoria. E não é só ter os pretos na direção, é termos os pretos nas ações, na busca de soluções para que o nosso povo consiga finalmente se libertar dos grilhões da escravidão, que ainda se arrasta nos dias de hoje, com diversas formas. Uma delas, para fechar minha fala, a gente viu agora na internet uma mulher que foi ofendida junto com uma filha, que teve toda uma situação de racismo claro, puro, e que no final ela foi presa, e não o seu agressor branco. Precisamos rever urgentemente a nossa questão do enfrentamento, do olhar, do acolhimento com as pessoas que estão à frente dessa luta diária e constante que é contra o racismo no nosso Brasil. Um axé para todos. Obrigada, Tonino. Muito bom que você traz para nós aqui, porque é importante que a gente não esqueça, né, que desde a invasão colonial da África, tudo o que se refere ao povo negro é diabolizado, é tido como uma forma ruim, é trazido com uma desqualificação muito grande. E a fome, no caso que nós estamos falando aqui, a nossa pauta aqui, através da moção, é tratar a questão da fome e desses sistemas alimentares que para nós vem de forma precarizada, ela perpetua, de alguma forma, o patriarcado, a gente sabe disso. E é importante também que quando você traz todas as outras pessoas inferiorizadas, marginalizadas, os nossos parentes indígenas, eu vou chamar de parentes porque sem os povos indígenas também a nossa luta ela é enfraquecida, porque fomos nós que nos juntamos para estar sempre nesse enfrentamento, né? Então o corpo indígena ele está
atrelado aos corpos negros, diante de todas essas questões que tanto nos aflige como nos dias de hoje. Né? Nós estamos num momento que, em 2023, mais de 3 mil pessoas foram libertadas de trabalhos escravizados, né, no Brasil. Então, pouco tempo que nós temos dessa libertação, né, 136 anos, salvo engano. E aí nós temos mesmo uma questão de trazer muito esse assunto para dentro da rede do Slow Food, principalmente, porque é o que nós buscamos, né? Que todos nós nos alimentemos com alimentos bons, com alimentos limpos, sem veneno, e que nós tenhamos acesso a essa produção, a esse consumo de forma orgânica. Bom, enfim, Anderson, você pode, por favor, se apresentar e... Olá, pessoal, boa tarde. Aqui eu saúdo o Slow Food, toda a rede Slow Food, Instituto Ibirapitanga, nas pessoas de Socorro, de Tonino, e muito me alegra estar presente aqui com vocês. Essa iniciativa que começamos, né, no final de 2023 a idealizar e agora está se concretizando, é a iniciativa que tem uma importância muito grande para todo o conjunto da rede Slow Food, mas não só para os integrantes da rede Slow Food, mas principalmente, né, para todos aqueles lutadoras, ativistas da questão do alimento, da alimentação no Brasil. Né? Acho que é um salto enorme de qualidade a gente pensar que organizações que lutam, né, na frente da questão alimentar também estão agora se racializando, né? Estão se assumindo a questão racial como uma questão importante do ponto de vista da sua formação e do seu conteúdo, né? De como isso é abordado para o conjunto da sociedade. Bom, eu me chamo Anderson Carvalho, eu falo aqui de Salvador, na Bahia. Aqui eu atuo como nutricionista, professor universitário, chefe de cozinha. Eu integro a rede Slow Food desde 2019 como ativista, e aqui em Salvador, mais especialmente, como porta-voz da comunidade Alguidar. Né? Eu sou um homem negro, de dreads, estou trajando uma camisa preta, é uma camisa que vocês podem não estar vendo o que está escrito dela, mas está falando sobre a sociobiodiversidade, alimento, movimento, né? Que é uma camisa que a gente trabalha muito aqui em Salvador. É importante a gente resgatar, né, Tonino, o porquê do nome dessa live, a ideia dos caracóis azevite, né? É uma alusão a esse espaço que a negritude ocupa na luta por sistemas alimentares bons, limpos e justos, né? Na verdade, a gente quis unir a ideia do bom, limpo e justo materializada pelo caracol do Slow Food, mas também trazer a necessidade da gente enegrecer, né, esse caracol, enegrecer essa perspectiva do alimento bom, limpo e justo. Porque, para mim, assim, não adianta a gente falar, né, em promoção de sistema alimentar qualificado, ambientalmente sustentável, com justiça social, sem levar em consideração o estado de coisas, né, que forma a nossa sociedade brasileira. Né? O racismo nosso de todo dia é o racismo estrutural. Né? Então, não há por onde a gente correr sem a gente falar disso. Isso quer dizer, na minha opinião, que todas as relações raciais, tudo que está à nossa volta, ele deve ser lido com uma lente das relações raciais. Né? E eu estou falando isso de uma maneira bem abrangente, que engloba não necessariamente apenas o povo preto, mas também todos os povos originários desse país, porque a nossa aliança é forjada na nossa história. Né? Acho que a perspectiva colonial que se instalou no Brasil colocou essa condição para nós, uma condição de resistir na unidade com os povos originários. Acho que isso é importante a gente resgatar numa live como essa, que tem projeção nacional e até internacional, porque traz um pouco da importância, né, que esse debate tem, especialmente para o Brasil. Tonino agora há pouco falou sobre a moção, né, antirracista, que o Slow Food Internacional assumiu no último Terra Madre e aprovou no último Terra Madre. É importante que todos saibam que a iniciativa e o conteúdo principal dessa moção antirracista, ela surgiu do Slow Food Brasil, né, numa provocação
dos ativistas pretos e pretas aqui do Brasil, e que ela, obviamente, houve aí uma articulação com outros ativistas do mundo inteiro, América Latina e Caribe, Estados Unidos, na tentativa da criação de um texto em que pudesse centralmente dizer que é importantíssimo que a gente assuma a luta antirracista como parte integrante da luta pelo alimento bom, limpo e justo, mas também a gente forme, né, todo o conjunto do ativismo nessa educação antirracista e na união da educação antirracista com a luta pelo alimento bom, limpo e justo. Acho que isso faz com que a gente dê um salto de qualidade em todo o conteúdo da rede. Acho que isso cria para nós uma ambiência boa para discutir as questões e para agregar, inclusive, novas pessoas para fazer parte dessas iniciativas. E aí, assim, queria dizer assim, da importância desse debate, essencialmente, para o Brasil, né? Para a América Latina, poderia dizer também, mas especialmente para o Brasil, porque no Brasil, durante muito tempo, nós trabalhamos com a ideia, por exemplo, de que o indicador renda era o definidor para medir o grau de insegurança alimentar e nutricional, né, das populações. A gente passou boa parte do século XX discutindo isso entre especialistas intelectuais, tentando entender um pouco sobre como que o fenômeno da fome se expressava no Brasil e identificando o fenômeno da fome como um problema de classe, como um problema de renda, né? Mas eu queria perguntar o que hierarquiza essas distintas rendas em nosso país, né? De onde surge isso? De onde surge esse abismo social que faz brotar o fenômeno da fome, especialmente na população negra em nosso país, né? Durante muito tempo também a gente aprendeu que o respeito ao meio ambiente é importante para a comida de verdade existir, né? Inclusive o acúmulo político que a gente passou a vir a ter nos últimos anos, principalmente expresso aí nas conferências, né, todas as conquistas que a gente teve como Conselho de Segurança Alimentar, nos 3 níveis da federação, cunhou a ideia de que a comida de verdade só existe com respeito ao meio ambiente, né? Mas aí vem a pergunta, né? Mas contra justamente quais territórios esse grande capital, esse agro, se volta quando precisa expandir suas fronteiras e redefinir suas paisagens produtivas, para que esse transgênio, que o agrotóxico ganhe força na nossa alimentação, né? Se não os territórios dos povos tradicionais, se não os territórios cunhados pelo povo negro do Brasil, né? Durante muito tempo a gente também se acostumou, né, com essa narrativa de que a comida segura, inócua e de qualidade era sinônimo de industrialização, padronização, sepsia, né, inocuidade. E é justamente a comida que é vista como insegura, suja, bagunçada, trivial, sem qualidade. Qual é essa comida, né? A comida que define no Brasil, a comida de rico e a comida de pobre no Brasil, se não também a comida sendo recortada, tendo esse recorte racializado, né? Comida de preto, comida de branco. Acho que a gente carrega também muito isso no nosso sistema cultural. Então, para que a gente possa compreender o que poderia vir a ser esse alimento bom, limpo e justo no Brasil, é muito necessário que a gente considere esse passado colonial e identifique a transversalidade do debate racial nisso, né? Tentar superar essa ideia de que a alimentação de negro ou alimentação para negros, que aí pensar negro como essa grande categoria socioanalítica da negritude no Brasil, né, que inclui aí pretos, pardos e tantas outras identidades, né, dos distintos povos originários que fazem parte desse país, né, das distintas nações que fazem parte desse país, tentar superar a ideia de que essa alimentação de negro ou para negros é uma alimentação que é sinônimo de escassez, por exemplo, né? A gente associa muito, vamos fazer um debate racial, e começa pelo tema da fome, quando a gente vai falar, né? Para mim, não é à toa, por exemplo, que toda essa história que, aí fazendo um recorte bem atual, toda essa história que esteja acontecendo no Big Brother desse ano, por exemplo, o debate acerca da questão racial começa justamente pela comida, né? O lugar do negro na cozinha, né? Pelo que é o que não é uma comida de valor, uma comida que eu aceito ou não comer, né? Então, isso tem uma importância muito grande, né? Todos os debates que acontecem no Brasil, eles podem ser lidos racialmente, e a alimentação
não é diferente disso, né? Se a gente for resgatar, por exemplo, os estudos mais recentes, e tem um estudo muito importante da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que constata que 60% dos domicílios chefiados pelas pessoas negras convivem com algum tipo de insegurança alimentar e nutricional no país, né? E aí, desse recorte, a gente tem uma predominância muito grande dos pretos comparados aos pardos e brancos, por exemplo, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de insegurança alimentar grave ou fome, né? A ordem está praticamente o dobro, né? Quando a gente vai falar de pessoas pretas. E esse fenômeno da fome, por exemplo, dentro da população negra, atinge especialmente as mulheres negras. Então, pensar na questão racial no Brasil, na questão alimentar no Brasil, o recorte ele tem que tender para a interseccionalidade, né? Pensar a questão racial aliada à questão de gênero também, né? Eu acho que isso faz com que a gente possa compreender um pouco o motivo, a justificativa da gente investir nosso tempo, né, nossos recursos enquanto organização, para criar uma iniciativa como essa, na perspectiva do letramento racial, não só dos negros e negras que fazem parte ou não da nossa rede, mas fundamentalmente também para os brancos, né, para as pessoas brancas, que precisam assumir a luta antirracista como a sua luta. Para mim, assim, tudo isso que eu acabei de citar explica porque esse abismo social é derivado, né, desse terror colonial, né, onde a classe trabalhadora brasileira, por exemplo, foi formada a partir da escravidão de pessoas pretas e o genocídio do povo indígena. Socorro falou um pouco mais cedo aí sobre a relação que a gente precisa ter com os povos originários, o Tonino falou também em relação a isso, e a gente entende, né, que as relações étnico-raciais no Brasil elas não podem ser pensadas em nenhuma esfera, fundamentalmente nem na questão alimentar, sem pensar nessa unidade cultural que nós temos do ponto de vista dos povos originários no Brasil, que tiveram um inimigo comum no seu passado colonial e tem até hoje na perspectiva dessa reprodução do capital. Então, a pauta do antirracismo não é algo acessório, não é modinha, né, como alguns podem dizer, né? Ela faz parte desse conjunto, né, das lutas sociais, e que, para mim, não há possibilidade de construir alimento bom, limpo e justo sem essa reconexão, né, sem essa conexão com a nossa ancestralidade, né? Se a gente pensa, por exemplo, no Brasil, comida e cozinha foram grandes responsáveis por essa verdadeira, a gente pode dizer assim, de arqueologia, dessas cores que formam a cultura brasileira, né? Vários estudos apontam isso, né? As formas de fazer, os usos, as ferramentas, né, a conexão com a espiritualidade, nessas diferentes culturas que existem no Brasil, que se a gente for listar de povos originários, das distintas identidades que derivam dos povos originários, até a formação das nossas cidades, das nossas periferias, nós estamos convivendo diuturnamente com a perspectiva dessa cultura racializada, dessa cultura negra no Brasil. Fundamentalmente, o que eu quero dizer é que, assim, pensar a alimentação no Brasil não dá para passar ao largo de pensar o quilombo, os povos indígenas, o ribeirinho, os povos da mata, né? A gente tem que incluir isso e colocar protagonismo nesses povos. Acho que um pouco do esforço que a gente está tentando fazer nessas lives, e que a Socorro vai detalhar um pouco o que vem aí de temas, né, para os outros meses, e aí a ideia é que a gente transforme isso num projeto permanente dentro da nossa rede, né, faz com que a gente possa criar essa cultura do reconhecimento, do pertencimento, da reprodução dessa perspectiva racializada de pensar a alimentação, né? Então, é um resgate que não se trata apenas de ressaltar as dificuldades, né, mas de mostrar o que de formador tem na raiz cultural alimentar do Brasil e o que de contraditório tem também, né? Mostrar as riquezas, mostrar as contradições, porque a partir daí desse conhecimento a gente consegue perceber quais são as nossas tarefas, né? Para um alimento bom, limpo e justo de uma forma abrangente e racialmente responsável. Eu acho que isso perfaz um pouco dessa nossa conexão aqui. Acho que eu estou muito empolgado para os próximos encontros, né? A gente vai dar alguns spoilers aqui hoje sobre o que é que vai ocorrer nos próximos meses e chamar todos
e todas da nossa rede, também pessoas de fora da rede, para participar junto conosco, né? Acho que é um pouco isso, Socorro. Anderson, obrigada por toda essa contribuição que você trouxe para a gente, como um pesquisador que você é, um professor, um ativista pelos sistemas alimentares adequados para todos. E assim, você fica pensando, né? Porque durante todo o processo de escravidão, o direito, os nossos direitos, eu vou falar assim, né? O direito dos negros, eles eram insuficientes a questão da alimentação era insuficiente com relação à questão da qualidade, a falta de proteínas, enfim, tudo. Né? E havia, inclusive, um decreto da monarquia estipulando a quantidade de calorias que tinha que ter a alimentação para que pudesse aguentar horas e horas e horas de trabalho, assim, e tudo mais. E ainda assim, essa lei, né, esse decreto ele não era respeitado pelos proprietários das pessoas essa alimentação era bem reduzida. E isso tudo vem desses 350 anos, né, que nós temos da escravidão, que os alimentos se resumiam a sal, a fumo, a aguardente, e poucas proteínas, poucos minerais, e que isso sim se misturou na formação da população negra do Brasil, que chegou no momento que está, que nós vivemos a maioria na alimentação de alimentos altamente processados. Né? Porque isso tem todo esse trajeto, né, que veio. Não foi uma coisa da agora, dessa sindemia que começou com a Covid, porque a fome se acentuou com a Covid. Não, isso já vem há 350 anos, esse lastro de precarização do alimento e da forma como nós nos alimentamos. E você me falou também de falar sobre a pauta. Eu pergunto, antes de passar para isso, se o Toninho, você quer complementar com algo a respeito? Quer que eu siga? Eu aguardo você adiantar as pautas e depois eu faço o fechamento como deve ser, talvez, feito. Né? Tá certo, então. É porque a gente imagina, né, 30 minutos para um encontro e 30 minutos já estão aí, né? Passa muito rápido. E assim a vida também vai indo. Mas vamos lá. O que nós temos, né? Dentro dessa lista de temas escolhidos para essa primeira rodada de interações que irão se dar de forma digital, nós procuramos dialogar com a emergência que nós estamos enfrentando no momento no Brasil, né? Que é a fome, a insegurança alimentar e nutricional, essa ameaça, como o próprio Anderson citou, constante às comunidades tradicionais, os territórios, que aí a gente destaca as comunidades quilombolas, que recentemente o IBGE trouxe, né, o número de povos quilombolas que nós temos no Brasil, os indígenas e as populações ribeirinhas. Junto disso, nós vamos trazer a questão da emergência climática, nós estamos aí em pré-COP, né, temos que pensar em todas essas questões, porque todas as intempéries que ocorrem no Brasil, elas vêm de uma forma que vem se atravessando o caminho das pessoas mais vulneráveis, né? Não impacta substancialmente só nas paisagens, nos povos, nas culturas, né? Elas têm destino certo e qual território que impacta mais. Então, assim, dentro dos temas que nós pensamos para esse conjunto inicial, nós vamos falar, claro, da luta antirracista da questão alimentar, que é o que nós trouxemos aqui agora, mas vamos aprofundar. Nós vamos falar do racismo, dessa emergência climática, tudo vinculado aos sistemas alimentares. Vamos trazer um capítulo especificamente falando das mulheres quilombolas, como o próprio Anderson falou, e a salvaguarda alimentar brasileira. E nós sabemos que são as mulheres que detêm mais os conhecimentos, através da oralidade, principalmente. E vamos falar do racismo na cozinha. E o que isso tem a ver com a culinária e com a gastronomia. Então, só para trazer esse apanhado para que vocês
nos acompanhe nesses próximos encontros. Eu tenho certeza que serão muito... vamos trazer bastante informações para vocês, vamos compartilhar o que o movimento Slow Food anda fazendo com relação a essas questões. Teremos alguns convidados especiais para compartilhar esses encontros. Eu tenho certeza que todos vão gostar bastante. E nós contamos também com o apoio e a ajuda de vocês, com contribuições pelo chat ou diretamente pelas redes de contatos digitais que nós temos disponíveis pela internet. Eu agradeço nesse momento e passo para o Tonino encerrar esse momento com a gente. Obrigada. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, Socorro. Muito obrigado à nossa equipe de apoio, que a gente está aqui conversando com vocês, mas tem um pessoal por trás nos auxiliando do Slow Food, Gabi Bonilha, Pedro, Xavier. Um forte abraço para vocês também. Dizer que das falas, né, a gente vai resgatando, ouvindo vocês falar, a lembrança que a gente, quanto criança, do que nos alimentávamos e como isso foi mudando com o passar do tempo, com a industrialização e as mudanças alimentares que a gente vem enfrentando. E hoje é mais barato você comprar um alimento processado, ruim, de péssima qualidade, do que um bom alimento. Infelizmente, a gente tem uma luta muito grande para reverter isso. Eu, por exemplo, quando a gente fala de racismo, eu sou assentado pelo crédito fundiário aqui em Santa Catarina, e vocês não têm ideia a dificuldade que é para um homem preto conseguir acessar a terra. O princípio da produção do alimento começa pela terra. E eu entendo que a terra deveria ser de todos. Todos aqueles que têm conhecimento e capacidade para produzir alimento deveriam poder fazê-lo. E a gente convoca vocês, então, para as próximas lives. Nós aqui em Santa Catarina vamos estar conversando com o pessoal do Quilombo Morro do Fortunato, em Garopaba, com mais de quase 200 anos de luta, resiliência, um povo maravilhoso que vocês vão conhecer. O produto delas já teve na Itália, lá no Terra Madre, as geleias de butiá com pimenta. E a gente encerra dizendo muito obrigado de coração. O nosso objetivo é que, a partir disso tudo, a gente consiga criar uma comunidade quilombola, uma comunidade preta, junto com os povos originários, junto com os brancos, e que isso fortaleça. Nós precisamos, sim, superar essa dificuldade, essa barreira que temos no nosso país e que, infelizmente, nos cerça o direito de ir e vir, como muitas vezes a gente vê, principalmente em aeroportos, em que normalmente o povo preto é o que é barrado, é o que tem que apresentar passaporte, documentação. Isso para nós é muito triste, muito cansativo, né? Então a gente conta muito com o apoio de vocês para divulgarem, para participarem, para virem participar conosco, porque o que eu, Socorro e Anderson estamos fazendo hoje é um início. Nós queremos muito que vocês venham somar, trazer ideias e trazer principalmente luta. Um axé para todos. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Obrigada.